A partir desse vídeo, nós vamos resolver os exercícios que estão no capítulo 4, tá certo? Ainda o módulo 10 de matemática do nosso livro, tá bom? Então vamos começar. Veja pessoal, nós estamos em aplicar conhecimentos 1, na página 325, tranquilo? A questão diz assim, ó, utilize uma régua e um transferidor para verificar se os pares de figuras são congruentes. Então nós temos aqui 3 conceitos que temos que ficar bastante atentos, tá certo? Primeiro e fundamental é o de congruência. Quando é que duas figuras são congruentes? Então ele quer que você examine primeiro essa aqui. São 2 pentágonos. Pentágono significa um polígono de 5 lados, né? Penta quer dizer 5, gono quer dizer ângulo. Então 5 ângulos, ou 5 lados. ABCDE, está aqui A, B, C, D, E. Verificar se este polígono, se esse pentágono ABCDE é congruente ao pentágono F, G, H, I, J. Então esse é o primeiro par de figuras que a gente vai trabalhar. Tranquilo? O que são figuras congruentes? O que são figuras congruentes? São aquelas exatamente iguais, tanto em tamanho quanto em forma. Ou seja, as medidas de todos os lados, em ambas as figuras, de todos os lados são iguais, né? Tem a mesma medida, dos seus lados correspondentes. A gente já sabe que são lados correspondentes, né? Os lados homólogos, aqueles que estão na mesma posição. E além disso, além dos lados terem as mesmas medidas, os ângulos correspondentes também têm que ter a mesma medida. Tá? Então não esquece, isso é que é ser congruente. E aí ele pede que você utilize uma régua e um transferidor. Olha, gente, régua é um instrumento de desenho muito conhecido nosso. Deixa eu trazer aqui, ó. Só eu sei que vocês todos sabem o que é uma régua, né? E isto é uma régua. Serve para fazer medidas lineares, medidas de comprimento, certo? Isso aqui é uma régua. E um transferidor é um instrumento de desenho que serve para medir ângulos, tá certo? Isso aqui é o transferidor. Isso aqui é um transferidor. Isso aqui é uma reta. Então o transferidor tem uma parte retinha e tem outra parte que é curva, tá? Exatamente para medir os ângulos. Pois bem, qual seria o procedimento que a gente teria que usar? Parece que a gente teria que... Por favor, tente novamente. Desculpe que esse aplicativo aqui apareceu. Pois bem, me perdi. Sim, nós teríamos que usar uma régua para medir os lados correspondentes, ou seja, eu colocaria a régua aqui e veria quantos centímetros daria. Depois, no lado correspondente, no outro pentágono, quantos centímetros daria. E iria medir também cada ângulo. O ângulo A, qual é o correspondente dele no outro pentágono? Nós vamos ver que é o I. Será que tem a mesma medida? Pronto, era isso que a gente ia fazer. Se tiver, são polígonos congruentes, tá certo? Mas eu vou usar um outro procedimento, sem usar, porque eu tenho essa possibilidade, né, aqui. Vamos só fazer o seguinte. Eu peguei os 2 pentágonos e trouxe para cá, para a direita, tá bom? Então tá aqui o pentágono roxo, arroxeado, e o rosinho. Só que esse pentágono F, G, H e J, esse róseo,
eu fiz isso, eu dei uma girada nele, tá? Simplesmente girei. Para quê? Para ele ficar na mesma posição do anterior, porque eles têm a mesma forma, só que não estavam na mesma posição. Agora estão, ó. Observe, vai facilitar para nós a nossa visualização, né? Para nós descobrirmos quais são os lados correspondentes e quais são os lados, os ângulos correspondentes, tá? Ó, se eu trouxer isso aqui, ele aqui deveria encaixar exatamente aqui dentro. Então, ó, se ele encaixou, né, tem um sombreado aqui, se ele encaixou é porque eles são congruentes, tá bom? Todas as medidas dos lados e dos ângulos correspondentes são iguais. Então, resta-nos apenas identificar quais são os ângulos e os lados correspondentes. Como eu sugeri, comece sempre pelos ângulos. Olha, quem é que está na mesma posição desse ângulo A? No outro pentágono, você concorda comigo que é o ângulo I? Está na mesma posição. Só isso, gente, não tem mistério. Olha o E. Quem faz par com E é o H. Quem faz par com B? Veja que está na mesma posição, ó. Quem faz parte é o... Quem faz par é o ângulo J. Quem faz parte com o C é o ângulo F. Quem faz parte com o D é o ângulo G. Tá certo? Bem simples, né? Então aí nós identificamos todos esses pares de elementos correspondentes. Tá bom? Eu poderia fazer, seria até melhor, vamos identificar os ângulos assim, ó. Olha só, o ângulo A, quem é o correspondente dele? É o I. Então, para mostrar a correspondência, eu vou botar um tracinho aqui, um tracinho aqui, certo? Quem é o correspondente do B? Poxa vida, do B, vou botar dois tracinhos. É o J, né? Então, esse ângulo é congruente com o B. Pronto, dois tracinhos. Quem é o correspondente ao C? Vou colocar com três tracinhos, certo? Então, esse aqui também tem que ter três tracinhos. Na matemática, a gente identifica ângulos que têm a mesma medida desse jeito, tá? Quem é correspondente ao ângulo D? Quatro tracinhos. 1, 2, 3, 4. Então, o D aqui é correspondente ao G. 1, 2, 3, 4. E, finalmente, o ângulo E, o correspondente a ele, eu vou fazer com 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. É o H, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, um tracinho com um tracinho são os ângulos correspondentes. Identificados os ângulos correspondentes, são todos iguais. E se eu usasse uma régua e medisse os lados correspondentes, vamos ver os lados correspondentes, então quais são? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Pegar essa vermelha, fazer mais espesso. Olha só, quem é o ângulo que tá, quem é o lado que está na frente do ângulo A? Só verificar, ó. A, o DC. Então, correspondente ao A é o I, quem é que está na frente dele? É o FG. Então, ó, DC, este lado é o correspondente desse. São os lados que estão na mesma posição. É fácil, né? Vamos ver outro lado. Vamos pegar aqui esse amarelo. Ângulo B, quem é que está na frente? O ED. Então é D. Quem é que está na mesma posição? GH. Facinho, facinho, né?
Pronto. Próximo. Vou fazer aqui de laranja. Lado AE, ou lado EA. Quem é o correspondente dele? É o HI. Sem mistério algum. Seguinte, muito simples, né, essa questão. Fazer de verde. Quem é o correspondente ao lado AB? É o lado IJ. Prontinho. Finalmente, fazer de preto mesmo. Lado BC. Quem é o correspondente a ele? É o FJ. Tá? Então não tem dificuldade alguma. Verde com verde. Então AB é correspondente ao JE. BC é correspondente ao JF. E assim sucessivamente. O ângulo A correspondente ao ângulo I. São congruentes. Tá certo? Conclusão. Se todos os ângulos e todos os lados, todos os ângulos correspondentes são congruentes e todos os lados com seu correspondente também são congruentes, os dois polígonos são congruentes. Então, a conclusão é que esses pentágonos são congruentes. Tá bom? Então, a primeira parte do exercício está feita. Eu comprovei, eu mostrei, né, já que ele pediu que verificar se os pentágonos eram congruentes ou não, nós descobrimos que eles eram e mostramos por que eles eram. No próximo vídeo a gente vai analisar os heptágonos. Perfeito? Então aguarda aí que a gente volta já.